Olá, tudo bem com você? O Notícias do Bem de hoje começa falando sobre o Ministério do Turismo, que, em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e a Presidência da República, traz mais uma novidade que vai auxiliar a melhorar o setor. É um espaço inovador voltado a empresários e turistas. O perfil do turista já está disponível na plataforma gov.br e tem como objetivo agrupar serviços públicos de diversos órgãos do governo federal voltados aos turistas e empresários que atuam no setor ou possuem alguma relação com a atividade. O Gonzalo trabalha há 10 anos como agente de viagens e gostou da iniciativa. Você tem um monte de informações bem objetivas. Você sabe que hoje o Google é amigo de todos, né? Então, assim, tudo aquilo que você vai ter lá, você já encontraria, o turista em si já procura pelo Google. Eu acho louvável você ter um lugar centralizado, onde você tem todas essas informações para o turista e que respaldem um pouquinho a viagem ou a possível viagem do turista. A ação faz parte do plano de transformação digital do Ministério do Turismo. A iniciativa está englobada em um conjunto de perfis lançados no gov.br, como os do agricultor, do empreendedor, do estudante, do aposentado, do motorista, entre outros. A página vai permitir o acesso rápido e simplificado a serviços que estão presentes no momento do planejamento e organização da viagem. Dessa forma, a ferramenta promete facilitar o processo de escolha dos destinos, informações sobre prestadores de serviços cadastrados no MTour e as providências necessárias para uma viagem memorável e mais segura. Além disso, formas de planejar a viagem, obter a documentação de saúde, acessibilidade, cadastramento de serviços, acesso de estudos sobre turismo e fornecer serviços de negócios e traslados. Muito bom, confira agora os outros destaques desta terça-feira, dia 18 de outubro. PIB tem nova projeção de alta em 2022. Hoje é o dia do maquinzista. Instituto Presbiteriano celebra a data. Carteira de trabalho digital supera a marca de 1 bilhão de acessos. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Olá, estamos ao vivo aqui com Notícias do Bem, você já sabe, né? De segunda a sexta-feira, 11h45 da manhã e horário alternativo às 18h45. E nós estamos aqui preparados para informar você com as notícias do dia a dia. O Boletim Focus mostrou melhora da estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2022. A projeção para a alta do PIB em 2022 passou de 2,70% para 2,71%, contra 2,65% há um mês. Já a estimativa para a expansão do PIB em 2023 cresceu de 0,54% para 0,59%, considerando apenas as 45 respostas nos últimos 5 dias úteis. A estimativa para o PIB no fim de 2022 é de 2,72%. E a gente continua com notícia muito boa aqui para você. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo e hoje, nossa segunda reportagem, nós vamos conferir o processo científico e tecnológico na produção das laranjas. Confira o trecho que vem aí para você conferir. Depois da colheita nos pomares e fazendas, as laranjas seguem um caminho longo. Algumas vão para o comércio e outras para as fábricas de suco. Estima-se que de cada 5 copos de suco consumidos no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Mas as frutas que são colhidas doentes e vão para a indústria alteram o sabor do suco e o desempenho das máquinas. O greening já provocou a destruição de milhares de laranjeiras. Por isso, o Fundo de Defesa da Citricultura
Foi criado em 1977 por citricultores com o objetivo de promover pesquisas, tecnologias, capacitação de profissionais e geração de informação. O Fundecitrus é reconhecido como referência mundial no desenvolvimento de ciência para a citricultura e como um exemplo de competência em produzir e disseminar conhecimentos que garantam a sanidade dos pomares com economia de recursos financeiros e preservação dos recursos ambientais. A atuação do Centro de Pesquisa tem ajudado a garantir a competitividade da citricultura brasileira e sua manutenção no primeiro lugar mundial na exportação de suco de laranja. O fundo tem pesquisado formas de acabar ou controlar as doenças, pragas, vírus e bactérias presentes nos pomares, principalmente o greening, que continua dando dor de cabeça nos fazendeiros. Nessa estufa, cientistas e pesquisadores do Fundecitrus fazem estudos constantes. As vespas tamaríxeas são criadas aqui e liberadas toda semana em áreas residenciais. Nas plantas de citros, elas agem matando as fases jovens do psilídeo, vetor do greening. Outra pesquisa é a proteção adequada para cada estágio da brotação, que são os mais atrativos para o psilídeo e favoráveis para a alimentação e reprodução do inseto. É a ciência nas estufas e laboratórios em constante pesquisa e a tecnologia, inovação e sustentabilidade no campo, tentando contribuir com a produção da laranja. Muito bacana, né? E você vai conferir essa reportagem completa ainda nesta edição do Notícias do Bem. E agora, hoje é dia do Mackenzista, né? O Instituto Presbiteriano celebra mais um aniversário. O repórter Matheus Santos está ao vivo conosco, direto da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, Matheus, bom dia! Oi, Dani, é isso mesmo. 152 anos de Instituto Presbiteriano Mackenzie, com colégios, universidades, faculdades e também hospitais espalhados aí por todo o Brasil. E agora, em todas as unidades, estão tendo aí cultos de gratidão a Deus por essa história que começou em 1870. E desde então, olha só, aqui em São Paulo, hoje é uma data municipal, desde 2005, que é o Dia do Mackenzista. O autor desse projeto foi o vereador Alberto Bezerra Júnior, que instituiu isso, porque o Mackenzie foi a primeira escola a aceitar em suas dependências classes mistas e, além disso, abrigou também filhos de abolicionistas. E o deputado ainda ressalta que o dia 18 de outubro, São Paulo expressa reconhecimento não apenas ao Mackenzie, mas a todos aqueles que estiveram presentes na história da instituição. Lembrando para você, o Mackenzie nasceu em 1870 com os missionários Mary Ann Chamberlain e seu esposo Chamberlain, claro, reverendo, que vieram aqui para ensinar as crianças que não eram aceitas em outras escolas, vieram ensinar a elas, então, porque elas eram ou negras ou não poderiam frequentar uma escola com pessoas que não fossem, que eram católicas, no caso. Então, o Mackenzie nasceu com essa missão de acolher a todos e desde então é uma das instituições que mais acolhe no Brasil todo. E amanhã você vai conferir a reportagem completa de como está sendo o culto que está acontecendo agora aqui no Auditório Rui Barbosa sobre os 152 anos desta instituição que é referência em ciência, tecnologia e também educação e, claro, tradição, mantendo aí a palavra de Deus, a Bíblia aberta nas dependências dessa universidade, desse colégio aqui no campus de Higienópolis e todos os outros campos. E, claro, a reportagem completa no Notícias do Bem de amanhã. Dani, com você. Ótimo, Matheus, muito obrigada. Matheus, que está aí direto do Instituto Presbiteriano Mackenzie, comemorando, né, nessa data tão significativa. Obrigado por sua participação, Matheus, e você volta por aqui. Obrigada. Até mais. Até. E os médicos, além de cuidar da saúde das pessoas, têm uma missão fundamental na sociedade, que é promover o bem-estar da população durante o ciclo da vida. A data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, que atuam na clínica geral e saúde da família, ou especialistas,
quando são peritos em alguma área, como endocrinologista, cardiologista, otorrinolaringologista, ginecologista, obstetra, pediatra, e dentre várias outras especialidades, né? O Brasil comemora hoje o Dia do Médico, dia 18 de outubro. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a cirurgiã geral e mastologista doutora Karine Peixoto. E você, interaja com a gente, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. De onde você está falando? Como está o clima por aí? Né? O que você está fazendo? Conta pra gente, é muito importante a gente receber a sua participação aqui, a gente fica muito alegre com o seu contato aqui conosco. E a Rede de Apoio Missionário tem a missão de conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para a propagação da fé reformada em campos transculturais dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo e etnia. E quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a coordenadora do projeto, Cassiana Oliveira, que já está na tela conosco. Olá, Cassiana, muito obrigada por sua participação. Seja muito bem-vinda aqui no Notícias do Bem. Obrigada, boa tarde, minha querida. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. A nossa também. E, Cacá, conta pra gente, né? O que é a rede de apoio de missão? O que é esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem? Bom, a Rede de Apoio Missionário é um projeto que atua em apoio à APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a gente tem conectado pessoas, igrejas em todo o país que querem participar da obra missionária. O que a gente faz a gente tem cadastrado igrejas que querem receber missionários da APMT em suas programações. Também temos cadastrado irmãos em Cristo que gostam, que sentem o prazer de hospedar missionários. Meu Deus. E assim a gente tem conseguido vincular os irmãos às igrejas para que todos possam participar, todos possam conhecer, todos possam se envolver com a obra missionária transcultural da APMT. Cacá, perdão. Olha só, é muito interessante e é desafiador ao mesmo tempo quando a gente fala sobre missões, né? A questão do treinamento, a questão do investimento em pessoas, de levar o evangelho, né? Como é feito todo esse trabalho de capacitação também das pessoas envolvidas? É importante você falar sobre isso. Eu não sei se as pessoas conseguem ter uma dimensão do que é a APMT hoje, né? A nossa agência de envio de missionários para os campos transculturais. São cerca já de 270 missionários em campo, né, em 42 países pelo mundo. E, às vezes, você pensa, bom, a gente tem feito um bom trabalho. E sim, a gente tem feito um bom trabalho, mas você sabe quantas pessoas tem, em média, hoje, em treinamento para serem enviados pela PMT? Somos cerca de 200 candidatos. Isso quer dizer que, num curto espaço de tempo, a gente vai praticamente dobrar a nossa força missionária transcultural. Né, esses quase 200 candidatos estão em preparo pela PMT, né, eles têm a formação teológica que acontece nos seminários, nos institutos bíblicos, e na APMT tem a formação missiológica. E então, num curto espaço de tempo, nós teremos 200 novos missionários a serem enviados pelos campos. Mas acontece que se a gente não envolver, se a gente não dobrar a força de envio das igrejas, esses missionários não vão chegar em campo. Então, esse é o desafio da RAM. A gente tem recebido voluntários de todo o país, né, pessoas que querem trabalhar conosco, que têm visto os frutos, e a gente tem ensinado eles a mobilizar as igrejas, a conversar com os pastores, com as lideranças locais, com aqueles que gostam de hospedar os missionários, e assim a gente tem feito a agenda de missionários em diversas regiões. A gente leva o missionário ali por alguns dias, né, digamos que a gente faz uma agenda de 15 dias para ele em Brasília. Então ele fica 15 dias ali, a gente consegue os hospedeiros que já estão cadastrados ali, e a gente marca as igrejas. Geralmente só não tem igreja na segunda-feira, né? Aí fica de terça a domingo, a gente faz uma agenda bem completa para ele. Geralmente entre 8 a 12 igrejas ele consegue visitar nesse período, algo que ele demoraria às vezes 3, 4 meses para fazer.
quando a gente leva em consideração que muitas vezes eles têm portas abertas só nos domingos, né? Então, assim, o missionário consegue mostrar o projeto, consegue ter essa aproximação da igreja com a PMT, a igreja consegue ver o que está fora, né, das quatro paredes ali, o que está acontecendo, às vezes, até fora do Brasil, e a igreja, então, consegue se sentir, né, mobilizada, se sentir parte do projeto, do que Deus tem feito em todo mundo, e que de Deus somos colaboradores. Esse é o versículo tema da RAM, que está em 1 Coríntios 3:9, de Deus somos colaboradores, todos temos uma parte na missão. Então, seja indo, seja enviando, seja dando o apoio, seja hospedando, todos somos parte dessa missão. E, Cacá, quando a gente conversou, né, você me disse que é de Belo Horizonte, a sede da RAM é em Belo Horizonte, e onde funcionam também, eu não sei como que vocês falam, seriam filiais, não, outros lugares onde os missionários têm como referência. Eu vou te contar em breves linhas um pouquinho da história da RAM. Na verdade, eu sou do interior de Minas Gerais, sou da região de Uberaba, de Patrocínio, e meu esposo veio para Belo Horizonte para fazer o seminário, nós somos também candidatos da PMT, e quando a gente chegou aqui, a gente sentiu uma necessidade de mobilizar as igrejas, né, como mobilizadores da PMT que somos, a gente fica com os olhos, né, atentos, e a gente viu que a PMT precisava ter uma melhor divulgação aqui, os nossos missionários precisariam também ter portas abertas aqui na região, e a gente então encontrou um grupo de pessoas, Deus foi agregando ao projeto um grupo de pessoas apaixonadas por missões, e a gente formou a RAM. E a RAM, então, começou sim os projetos em Belo Horizonte. Aqui são 4 sínodos, nós cadastramos praticamente todas as igrejas, e a gente viu que a gente não podia parar. E então a gente começou a formar equipes para trabalhar em outras regiões. Hoje o cadastramento já está forte em Brasília, né? A gente tem caminhado bem lá. Estamos com uma equipe em treinamento no Espírito Santo, estamos cadastrando sul de Minas, leste de Minas, uma equipe também já está em formação em Cuiabá e São Paulo. Então, a RAM avança de acordo com a medida que Deus vem acrescentando ao projeto os voluntários, que são aquelas pessoas que vão fazer os contatos com as igrejas, que vão fazer o cadastro, que vão apresentar e que vão mobilizar. Né? E depois o papel fica com os missionários. Né? Cada missionário que passa em cada igreja deixa uma marquinha, deixa um incentivo, né, para que as igrejas continuem abertas para a obra missionária, atuantes, participantes. Então, essa é a história da RAM. Sim, e Cacá, uma curiosidade, né? Esses missionários, eles abrem mão, né, de talvez uma vida confortável, uma vida numa zona de conforto, vamos dizer assim, em prol do reino, para levar o evangelho de Deus. Então, ou seja, a pessoa larga tudo para que ela possa se dedicar exclusivamente a esse trabalho por um tempo e depois ela volta, ela pode trabalhar o tempo que ela quiser. Como que funciona? Ah, sim. A gente vai falar sobre a APMT, né, que é a agência a quem a gente representa, que a gente tem esse apoio. E na PMT, sim, os missionários, eles têm esse chamado, são acompanhados pelas igrejas locais, enviados pelas igrejas locais, e a PMT é aquela agência que vai facilitar, né, essa ida do missionário para o campo, esse treinamento específico missiológico que ele precisa, porque o seminário faz um bom papel, muitas vezes, de preparar o pastor para atuação urbana aqui no Brasil, né, e tudo mais, e a PMT entra com esse complemento do transcultural, de preparar a pessoa para esses choques de cultura, né, para enxergar, né, ter outra cosmovisão, entender o povo, falar de uma forma que aquele povo compreende. Então, a PMT vem e faz esse papel com as pessoas que são vocacionadas por Deus, né? Então, essas pessoas abrem mão, sim, né, de outras coisas aqui, mas a gente brinca até que esse é o plano A e único, né? Quando o chamado de Deus é feito para a gente nessa forma nesse contexto transcultural, não existe plano B, não existe plano C, existe o plano do Senhor, né? E esses missionários se colocam à disposição para cumprir a vontade de Deus naquele povo, naquela região, porque Deus está atuando em todo mundo, Dani, a gente tem que ter essa visão, que é Deus que está fazendo.
E nós somos parte, né? Nós participamos, nós damos uma pequena contribuição onde Deus nos coloca. Uhum. E essas pessoas, né, os missionários, né, com esse direcionamento de Deus, com certeza, eles são de qualquer área, né? Então, ou seja, precisa ser membro também da presbiteriana para poder ter esse treinamento, para se juntar aos missionários, serem capacitados ainda mais dentro dessa visão e aí serem lançados, a gente pode dizer assim, Cacá? Isso. A nossa agência, ela é uma agência denominacional. A APMT, ela é a agência presbiteriana. Então, ela envia missionários presbiterianos, diferente de outras agências que são interdenominacionais. E isso é o que a RAM tem tentado abrir os olhos das igrejas, que não é que não seja legítimo enviarmos missionários de outras denominações, não é isso. Mas acontece que quando o missionário ele é da APMT, ele é denominacional, ele só encontra portas abertas nas igrejas presbiterianas para divulgação do projeto, para formação das parcerias. Se as igrejas presbiterianas não enviarem um missionário presbiteriano, não serão outras denominações que o farão. Né? Quando um missionário é denominacional, ele acaba podendo visitar várias denominações para falar do seu projeto. E quando o missionário é da APMT, ele precisa desse olhar, desse cuidado da nossa própria denominação. Então, nós enviamos missionários presbiterianos, né, indicados pelos seus presbitérios. Aí a PMT dá todo o treinamento, são alguns pré-requisitos, é um tempo de preparo precioso. O curso, gente, o curso é fantástico. E o curso, o CFM, o Centro de Formação Missiológica, ele não é só para os missionários. Qualquer pessoa de qualquer igreja pode cursar esses cursos. Inclusive, tem em São Paulo, né, durante o ano, são 17 módulos. Temos agora em Belo Horizonte e temos também lá em Recife. Então, os missionários são capacitados, mas os irmãos também das igrejas locais podem e devem cursar, porque são cursos realmente muito bons, com professores muito preparados, sabe, que estão no campo há muitos anos, com excelente obra. Então, a gente super indica que você que está me ouvindo possa procurar aí, olha lá no site da PMT, que o site hoje é muito completo, é um site que você encontra diversas informações para você poder levar para a sua igreja, para você também poder matar a sua curiosidade de alguns aspectos, e você pode cursar esse curso, tá bom? Uhum. E Cacá, no caso, dos missionários, né, esse trabalho, tão maravilhoso e com certeza é diferencial também, e além disso expande, né, o reino de Deus. Os missionários também, eles existem missionários fora do Brasil e onde eles estariam além dessas cidades, né, as capitais que você já citou? Certo. Então, nós temos, como eu falei, 270 missionários em campo. Tudo que é transcultural é tratado pela PMT. Então, nós temos povos, sim, transculturais dentro do Brasil, né, a começar pelos povos tradicionais, que são os indígenas, os quilombolas, os ciganos, mas nós temos também comunidades de haitianos, comunidade de chineses, comunidades árabes, em que a gente tem missionários trabalhando com eles dentro do Brasil. Mas a gente tem missionários hoje em todos os continentes. Se você entrar no site da PMT, você vai na parte de downloads. Tem um download só de estatísticas da PMT, super interessante, que vai mostrando qual é a nossa força missionária em cada continente, quantos missionários temos em cada continente. Então, a gente temos ainda um grande desafio. A PMT tem alguns países que ela deseja avançar nos próximos anos, e a gente tem visto Deus levantando muitos missionários, né? A gente brinca que por muito tempo a gente orou para que Deus levantasse mais colaboradores, né? Deus tem levantado, graças a Deus, e a gente precisa orar também para que novas igrejas, mais igrejas sejam despertadas para essa obra transcultural, para participarem, para enviarem todos esses candidatos que estão em preparo. Então, a gente está na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, temos também muitas famílias, temos no Oriente Médio, na América do Sul, América Central, e você pode acompanhar mais detalhes no site da PMT, e até mesmo conhecer os projetos, estão todos lá dentro. Muito bem, Cacá, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E quem está nos assistindo agora, como que a pessoa interessada pode se tornar um missionário, obter mais informações? Deixa para a gente os contatos,
para que essas pessoas possam te acessar também diretamente, conhecer ainda mais o trabalho que vocês desenvolvem? Para questões de pessoas que querem se tornar missionários, eles vão direto no site da PMT. Como eu disse, o site está muito completo. E lá tem um passo a passo de quero ser missionário, e assim que vocês preenchem um breve cadastro ali, o RH da PMT entra em contato e vocês vão sendo assessorados nesse ramo. Agora, quem me escuta e quer fazer parte da RAM, da nossa rede de apoio missionário, vocês nos encontram nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, como @missõesram. Eu te peço para nos fazer uma visitinha, lá vocês vão poder conhecer um pouco melhor o projeto. E se você quer cadastrar a sua igreja, ou se você quer se cadastrar como um hospedeiro, lá também você vai ter acesso aos links. É só vocês clicarem, preencher um breve formulário e vocês já estarão cadastrados. Eu convido vocês a nos fazer uma visitinha lá, a curtir, a divulgar, né? Às vezes você conhece pessoas com esse perfil, igrejas que queiram receber, pessoas que queiram hospedar, peço que vocês compartilhem, e se você quer ser um voluntário, escreve para a gente lá também, por favor. Excelente, Cacá, muitíssimo obrigada, sempre bem-vindos por aqui e ótimo dia para você. A gente que agradece, viu, querida? Bom trabalho, Deus abençoe. Obrigada, amém, Deus abençoe também, muito bom, né? Que legal o trabalho, que interessante. Então, que você que se interessou aí, você também pode ser um missionário, pode procurá-los aí, fazer o seu cadastro e participar, com certeza, para fazer a diferença. E agora é hora de mais uma dica da nossa editora Ezion. É o novo livro escrito por Charles Spurgeon, Talão de Cheques do Banco da Fé. Confira que interessante. Em O Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, compara uma promessa a um cheque nominal ou a uma ordem de pagamento que você recebe da parte de Deus. Você deve tomar esse cheque, endossá-lo pela fé e sacá-lo no banco celestial. Em outras palavras, sua fé será sustentada e renovada ao meditar nas promessas de Deus e ao incluí-las em suas orações, o que significa ficar firme nas promessas do Senhor, que são grandes e preciosas, são inabaláveis. E nos momentos de grande provação e tribulação, você estará fortalecido. A leitura diária deste devocional lhe trará a esperança renovada a cada dia de que o Senhor está cuidando de você e trabalha continuamente no seu bem. Não há forma melhor do que começar o dia do que meditar pela manhã numa promessa do próprio Deus, a qual tem o poder de nos despertar, de nos pôr de pé e de nos fazer caminhar na segurança de seu amor por nós. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site agora mesmo, editoraezion.com.br, e adquira o livro O Talão de Cheque do Banco da Fé. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? E você já sabe, né? Para todas as promoções, novidades para editoraezion.com.br. É só você acessar o site, tem todas as informações lá, eles enviam para você em qualquer parte aí do Brasil que você estiver, e com certeza sempre literatura cristã reformada, para que você possa sempre também se abastecer, né, com toda a leitura que é disponível para você e para quem você quiser presentear. Bom, e agora é hora da previsão do tempo. Nós vamos falar com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui no Notícias. Nessa terça nublada aqui em São Paulo, como eu havia avisado, as temperaturas começam a cair. E, Dani, tem previsão de chuva para boa parte do Brasil. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta para chuvas de forte intensidade nos próximos dias, e elas devem durar pelo menos até o dia 24. O tempo fechou bem por aqui, antes de vir para cá para o estúdio, passei ali, já estava chovendo, né? A Terra da Garoa por aqui já estava dando o seu sinal, né? Por que desse nome, desse apelido, e realmente o céu estava bem fechado. Previsão de bastante chuva no sul, por aqui em São Paulo, Triângulo Mineiro e em algumas partes do Rio. E também tem um alerta para o índice de baixa umidade, então é importante ficar atento com a questão de hidratação e tomar bastante água aí nos próximos dias. Vamos conferir, então, o que vem por aí, né? Vamos lá, sul e sudeste. Tem previsão de pancadas de chuva em boa parte da região sudeste nessa quarta-feira. Elas ocorrem de forma isolada,
principalmente no período da tarde, devido a uma mudança no padrão da circulação dos ventos. Já no sul, tem alerta para temporais e chove com forte intensidade em vários momentos. Vai ter dia nublado e as temperaturas seguem amenas por lá. Aqui em São Paulo vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Videira, Santa Catarina, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus, Dani. Excelente. E a gente já vê que as temperaturas já estão aumentando também, mas ao mesmo tempo, essa adaptação da primavera, né? Dessa temperatura dessa época do ano, né? Que é. E a gente tem imagens, Dani, de Belo Horizonte. Que ótimo! Olha só. Que lindo. Gente, o céu em Belo Horizonte é realmente O nome já fala por si digno só, né? do nome. Olha só esse céu, que maravilha. Mas eu olhei mais cedinho, o céu estava mais aberto, né? A gente está tendo aí um acúmulo de nuvens e deve ter precipitação aí no fim da tarde, chuvas isoladas por lá. Então, quem está na capital aí também pode se preparar, né? Para levar o guarda-chuva, a sombrinha, Sim. para se proteger e se precaver, né? Ao Isso aí. final do dia. Muito bom, muito bom. As imagens lindas, né? Que vocês introduziram aqui no Notícias do Bem. Cada vez mais e se adaptando e preparando, né? Aperfeiçoando para você aí ter o melhor, né? E poder também ver a questão do clima, não só do clima, mas de todas as notícias e informações para você sempre, com muito carinho. Então, vamos para as interações? Vamos, Dani. A Delva está dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Delva. A Márcia também, e ela está contando que está indo trabalhar ouvindo Notícias do Bem. Ela disse que Florianópolis está bastante nublado. Ela perguntou, será que vem chuva por aí? Com certeza, Márcia, não é pouca não, viu? Amanhã você fala pra gente, hein, Márcia, por aqui. Amanhã você conta pra gente. Você confirma, né, as previsões aqui da garota do tempo. E a Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente e está contando que em Aparecida. São Bernardo do Campo está chovendo bastante agora. E essa chuvinha deve chegar aqui. E parece que é Brasil todo, né, Kel? Vamos ver depois, né, na segunda edição aí, como é que tá a previsão. Ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, que já a gente interage mais. É isso aí, então até já. Obrigada. Olha, agora é hora da coluna pelos campos JMP. E você vai conferir através do reverendo Mariano Alves Júnior o que ele leva, né, o que ele traz pra gente hoje, pra gente através da jornada missionária e o culto ao ar livre em Currais Novos, interior do Piauí. A jornada missionária no estado do Piauí teve culto ao ar livre em Currais Novos. Depois de um dia com muitas atividades de evangelização, atendimento médico e odontológico, a noite foi marcada por um lindo e abençoado culto. Com a participação da banda Estrela do Sertão Bill Crente e Nelito Sanfoneiro de Jesus. Momento de comunhão com o pessoal da localidade e a equipe da Missão Servir. O reverendo Mariano Alves Júnior, nosso diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, foi o pregador da noite. Muito bacana, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar.
Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. É garantia de alta qualidade para você e onde o seu espaço merece todo esse conforto. Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E depois do intervalo, você vai conferir aqui no Notícias do Bem a segunda reportagem da nossa série especial, né? E hoje você vai ver o processo científico e tecnológico na produção das laranjas. E ainda, os médicos, além de cuidar da saúde das pessoas, têm uma missão fundamental na sociedade, que é promover o bem-estar da população durante o ciclo da vida. A data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas que atuam na clínica geral e saúde da família, ou especialistas, quando são peritos em alguma área. E o Brasil comemora hoje o Dia do Médico, dia 18 de outubro. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a cirurgiã geral e mastologista doutora Karine Peixoto. E você ainda dá tempo de participar aqui conosco. Mande a sua mensagem, mande a sua interação. Aqui é uma alegria para a gente receber a sua mensagem, receber de onde você está falando, né? Para a gente também fazer o tempo delivery aqui para as próximas edições do Notícias do Bem. Gostaríamos muito de ter a sua participação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove o crescimento espiritual, relacional, atividade de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. Ah, e sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. $100.000 seguidores. Essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100.000 seguidores. Toda quinta às 2:30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1h, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, e nós estamos de volta aqui com Notícias do Bem ao vivo para você. Quais são os caminhos para estimular e motivar as crianças a ter uma alimentação saudável? Esse é o questionamento que será abordado em palestra na 5ª edição da Feira de Ciência e Tecnologia Pesquisadores do Futuro, inclusão de crianças e jovens do Distrito Federal e em torno do mundo da ciência. E o evento será realizado entre os dias 18 e 21 de outubro. O ato de comer envolve fatores biológicos, históricos, sociais, econômicos, culturais e emocionais. O desafio é identificar os caminhos para estimular e motivar as crianças a terem uma alimentação saudável. Durante o evento, serão apresentadas palestras e mesas redondas com o tema Inovar na Educação. O painel terá participação de representantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e dos projetos Hortas Pedagógicas e Plantar, Colher e Cozinhar. Muito bem. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que possa realmente transformar e dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, não é mesmo? Bonito e confortável. E por isso as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Olha, você já sabe, né? Aqui você é incentivado a também ser um missionário junto à IPP-TV, que é a sua TV missionária. E você também pode se inscrever, clicar no sininho e enviar também nosso link para todas as pessoas que você conhece, que você deseja evangelizar, levar mesmo a palavra de Deus. Nós temos aí uma meta até o final do ano, 1,5 milhão de inscritos. Participe conosco e seja também um missionário nessa causa tão importante. E agora a gente vai para a 2ª edição da Previsão do Tempo com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, de volta. Olá, Dani. Centro-Oeste, Norte e Nordeste agora tem previsão de chuva por lá também, mas como sempre as temperaturas seguem mais altas por lá. Certo, vamos ver então. Lá. Quarta-feira e a combinação entre calor e alta umidade favorece as condições para chuva na região Centro-Oeste. Vai ter dia abafado e pancadas de chuva isolada. Já no Nordeste, o sol aparece, faz calor e pode chover apenas nas áreas litorâneas. Em Iporá, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. As temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Já na região norte, Itaituba, no Pará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 36 graus. Em Salvador, na Bahia, vai ter sol
com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com poucas nuvens. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. É como a gente tinha falado aqui, né? A chuva tá pelo Brasil todo, marcando presença. É preciso chover para florescer também, né, Kel? Isso, Dani. Falando em Salvador, a gente também tem imagens de Salvador no site Clima ao Vivo. Olha só, céu limpo, sol e por lá continua assim. Possibilidade de chuva isolada no final do dia, né? Característico aí da primavera. Mas olha só que dia bonito por lá. Lindo, lindo. E é uma tentação, né? Para querer ir para a praia, para querer curtir o sol maravilhoso. É muito, muito lindas as imagens, sim. Então, vamos para as interações de hoje, né? Vamos ver quem está participando com a gente aí. Temos até tempo delivery novo por aqui, viu? Maravilha. Olha, então valeu a nossa chamada aí para você que nos ouve, para você que nos vê, né? E que está conosco aí para sempre participar mesmo. Olha só, a Marli Batista está dando boa tarde pra gente de Itajubá. E ela tá contando que lá tá calor, tem algumas nuvens no céu, mas por lá tá quente. Bom, Marli, aproveite mesmo, porque a primavera, o verão estão chegando aí com tudo. E a Eliane Martins também está dando boa tarde pra gente. E ela tá contando que em Águas da Prata, 27 graus aqui em São Paulo. Então, ou seja, uma sensação térmica com certeza mais de 30, né? E a Maria Amélia também deixou aqui a participação dela. Ela fala de São Paulo, dando alô pra gente. A Cleidiane Moura também dando boa tarde pra gente. E ela tá pedindo pra gente mandar um abraço pros irmãos da Igreja Presbiteriana de Castanhal, no Pará, Dani. Que legal! Olha então, só. Nosso abraço aí apertado para vocês da Igreja Presbiteriana de Castanhal. Castanhal, no Pará. Fica aqui bom, que bem. Sejam sempre bem-vindos aqui. Participem, né, conosco. A gente fica muito alegre em receber a mensagem de vocês, né, até onde a IPP-TV está alcançando aí, indo além, né? Que bom. Aí. E aqui na nossa outra live também temos o Marcelino Monteiro dando boa tarde pra gente, acompanhando de Piauí, em Parnaíba. Lá, Marcelino, que bacana. Sempre bem-vindo. Delivery novo pra gente aí amanhã. Aí, então amanhã fique ligado aqui também, né? Que aí o Quirino vai estar aqui com vocês. Hoje ele participou de uma reunião, mas amanhã ele tá de volta. E ele tá bem, tá, gente? De saúde, não foi nada grave dessa vez, não. É só reunião mesmo. E é isso, Kel? Por hoje a gente encerra, Dani. Muito obrigada e até amanhã com Roberto Quirino. Isso aí. Obrigada. E a gente segue por aqui. Agora é hora da reportagem completa que você vai ver. Eu falei que o Matheus ia voltar por aqui e aí ele tá nessa produção sensacional. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. E hoje, na segunda reportagem, você vai conferir o processo científico e tecnológico na produção das laranjas. Confira a matéria. Depois da colheita nos pomares e fazendas, as laranjas seguem um caminho longo. Algumas vão para o comércio e outras para as fábricas de suco. Estima-se que de cada 5 copos de suco consumidos no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Mas as frutas que são colhidas doentes e vão para a indústria alteram o sabor do suco e o desempenho das máquinas. Afetam de que forma? Eles causam amargor, eles alteram o sabor, que dificulta a aceitação do produto pelo consumidor final. O impacto se dá na eficiência industrial, ou seja, como ele diminui a quantidade de sólidos solúveis, o BRICS, você vai precisar de uma maior quantidade de caixas para produzir a mesma quantidade de suco. O greening já provocou a destruição de milhares de laranjeiras. Por isso, o Fundo de Defesa da Citricultura foi criado em 1977 por citricultores com o objetivo de promover pesquisas, tecnologias, capacitação de profissionais e geração de informação. O Fundecitrus é reconhecido como referência mundial no desenvolvimento de ciência para a citricultura e como um exemplo de competência em produzir e disseminar conhecimentos que garantam a sanidade dos pomares com economia de recursos financeiros e preservação dos recursos ambientais. A atuação do Centro de Pesquisa tem ajudado a garantir a competitividade da citricultura brasileira e sua manutenção no primeiro lugar mundial na exportação de suco de laranja. O objetivo do Fundecitrus ele é gerar pesquisa
e toda essa pesquisa ela é levada para o produtor através de uma equipe de agrônomos, gerar também uma parte de comunicação para o setor e também fazer a parte de censos, né? Então a parte de levantamento de doença, a parte de inventário de árvores. Então basicamente são essas as etapas aí do Fundecitrus, tá? O fundo tem pesquisado formas de acabar ou controlar as doenças, pragas, vírus e bactérias presentes nos pomares, principalmente o greening, que continua dando dor de cabeça nos fazendeiros. Nessa estufa, cientistas e pesquisadores do Fundecitrus fazem estudos constantes. As vespas tamaríxeas são criadas aqui e liberadas toda semana em áreas residenciais. Nas plantas de citros, elas agem matando as fases jovens do psilídeo, vetor do greening. Outra pesquisa é a proteção adequada para cada estágio da brotação, que são os mais atrativos para o psilídeo e favoráveis para a alimentação e reprodução do inseto. O objetivo central dessa pesquisa é mostrar para o produtor como controlar o inseto da melhor forma possível, o inseto que é vetor do greening. Então, foi avaliado diferentes estágios de brotação da planta de citros, como que o crescimento dessas brotações podem influenciar no controle do inseto. Então a gente sabe que o psilídeo, ele gosta de brotações. Então as fêmeas do psilídeo sempre buscam brotações para fazer as posturas. E se você errar o timing de controle desse inseto na época de brotações, a doença se dissemina muito rápido. Então nessa pesquisa nós pulverizamos um marcador nas brotações e fomos avaliando durante semanas o crescimento. E o produto pulverizado estava simulando os inseticidas pulverizados. E a gente pôde ver que nos estágios iniciais das brotações, o crescimento delas promovia áreas descobertas com o passar dos dias. E essas áreas descobertas são janelas que o psilídeo pode se alimentar e transmitir a doença sem ter o controle do inseticida. É a ciência nas estufas e laboratórios em constante pesquisa e a tecnologia, inovação e sustentabilidade no campo, tentando contribuir com a produção da laranja. Muito interessante essa série de reportagem, né? Aí liderada pelo Matheus, e parabéns a todos os envolvidos, né? Como é bom a gente entender mais, entender melhor sobre todo o processo Brasil, que é uma referência aí no agronegócio. Parabéns a todos envolvidos. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? E é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Bom, e nós seguimos agora para um breve intervalo, e logo após o intervalo, nós vamos ter a entrevista sobre o Dia do Médico. E os médicos, além de cuidar da saúde das pessoas, têm uma missão fundamental na sociedade, que é promover o bem-estar da população durante o ciclo da vida. E a data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, que atuam na clínica geral, e saúde da família, ou também especialistas, quando são peritos em alguma área. O Brasil comemora o Dia do Médico hoje, dia 18 de outubro. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a cirurgiã geral e mastologista doutora Caroline Peixoto. E você continue mandando a sua mensagem aqui e faça a sua interação. Onde você está? O que você está fazendo? Como que está o clima por aí? Já começou a chover? Manda aqui pra gente, a gente volta já já.
Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha, na igreja vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Olá, e nós estamos de volta aqui com Notícias do Bem para você. Informação sempre atualizada e de qualidade para que você possa estar muito bem informado, muito bem informada. E eu quero dar um alô para você que nos escuta aí pela Rádio Pinheiros e também pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Obrigada a você pela sua participação, sua interação conosco aqui. E você que ainda não tem a rádio aí, baixe no aplicativo do seu celular, pela biblioteca, né, pelo Android, o iOS está disponível aí 24 horas para você. E agora é a hora da nossa entrevista. Os médicos, além de cuidar da saúde das pessoas, têm uma missão fundamental na sociedade, que é promover o bem-estar da população durante o ciclo da vida. A data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, que atuam na clínica geral e saúde da família, ou especialistas quando são peritos em alguma área, como endocrinologista, cardiologista, otorrinolaringologista, ginecologista, obstetra, pediatra e muitas outras especialidades. O Brasil comemora o Dia do Médico hoje, dia 18 de outubro. E quem vai participar do Notícias do Bem agora para falar ao vivo com a gente é a cirurgiã geral e mastologista, doutora Caroline Peixoto. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua participação aqui conosco. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Ótimo. Carol, então vamos bater um papo hoje, um dia muito especial, né? Os médicos, eles que cuidam da nossa saúde, cuidam da nossa sociedade. O que esse dia simboliza para você? O que esse dia
marca para você aí enquanto médica, né, enquanto responsável por essa missão tão linda? Acho que o Dia do Médico é bom para a gente poder refletir, né, o quanto que a saúde do Brasil vem sendo negligenciada, e não só pelo poder público, mas também pelas próprias pessoas, né, que tratam, cada vez mais a gente vê a desvalorização do médico, muitas vezes por maus exemplos que temos na medicina, e assim, alguns poucos maus exemplos vêm levado a classe médica receber um rótulo muito ruim, sabe? E eu percebo isso, assim, às vezes eu percebo que os pacientes estão carentes de médicos que possam ouvi-los, que possam ser atentos e carinhosos, e está faltando isso. Então, eu acho que é um dia para a gente refletir sobre isso e poder voltar, né, a atenção para o paciente integral, tendo esse olhar, né, como um todo. Uhum. Durante a sua jornada, né, Carol, a sua carreira enquanto médica, sabemos que a formação não é fácil, a persistência também, o trabalho junto às pessoas, né, lidar com expectativas, perspectivas das pessoas, né? Mas enquanto cristã também, enquanto dentro dessa missão e dessa visão, né, missionária, esse trabalho como médica, o que você pode trazer para a gente aqui de exemplos, de aprendizado durante a sua carreira, né, esse processo que você vive enquanto justamente médica, né, para levar mais saúde, ajudar no tratamento de pacientes? Então, é muito gratificante exercer a minha profissão e poder ajudar as pessoas. Eu acho que é uma forma muito... Eu vou ser bem sincera, de você exercer o seu papel de cristão exercendo medicina. E então, assim, você tem muitas oportunidades. Eu falo fácil no sentido que você tem um mundo de portas abertas para você exercer a bondade, para você exercer a misericórdia, para você ser paciente, se exercitar enquanto a isso. Ao mesmo tempo, outras pessoas se fecham para isso, né? E na medicina, ser cristão não é fácil. Você estar como, se declarar como cristão e ter as suas convicções, não é bem aceito por meio dos colegas. Tem muito colega que é ateu, então, assim, a gente é muito criticado, os nossos posicionamentos são mais fortes, né? E aí, às vezes, nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir isso, principalmente de um médico, falando, mas você é médico, você pensa dessa forma. Então, assim, é um meio bem complicado, é um meio que aceita muito todas essas teorias novas, essas ideias novas, é um meio que aceita essas ideias muito e tem a dificuldade de ter fé. Então, eu lido num meio onde entre os meus pares, né, entre os meus colegas, eles têm muita dificuldade de ter fé. Então, é tudo baseado na ciência. Então, assim, a gente tem que tentar diariamente exercer essa habilidade de juntar a fé com a prática clínica, que é totalmente embasada em ciência, né? Mas se esbarra em pessoas que não acreditam nisso. E, assim, eu tenho um caminho, né, que eu acredito que Deus me colocou aqui. Não foi por acaso. Não foi por acaso que Ele me tirou. Eu vim de uma família humilde, eu não tinha condição de pagar por uma faculdade de medicina. Eu estudei com bolsa 100% integral. E muitas pessoas não acreditavam que eu conseguiria fazer medicina, viravam e falavam, você não vai fazer, você não vai conseguir. E eu acredito que Deus tem um propósito para mim em relação à minha profissão. Então, eu acredito que Ele tem um chamado, eu ainda não
Ainda não consegui descobrir totalmente o que pode ser, eu venho fazendo algumas coisas, mas eu acredito sim que a gente possa, como médico, exercer o nosso papel de cristão na nossa profissão diariamente. Uhum. E Carol, você é cirurgiã geral e mastologista, né? Nós estamos aí no mês de outubro, né? O mês da campanha, inclusive até a cor, olha só, que eu tô usando aqui agora. Então, é campanha de prevenção contra o câncer de mama, né? Quais são as atuações, né? E o que falar para as mulheres também ao né, se prevenir, se cuidar com relação a esse assunto e qual a melhor forma de se cuidar, né? De prevenir mesmo essa doença. Sim. O mês de outubro ele foi escolhido mundialmente para ser o mês oficial para não é prevenção, mas a conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama ele pode ser prevenido de algumas formas, mas a gente não consegue fazer uma prevenção efetiva como se fosse uma vacina. Mas eu consigo identificar antes que ele fique grande e de uma forma que vai ser difícil o tratamento. E a mamografia ela veio para mudar a história, né, mundial do câncer de mama, porque é um exame barato, rápido de fazer e fácil de fazer e que eu consigo alcançar muitas mulheres. A mamografia, quando ela é bem feita, ela detecta 95% dos cânceres de mama. Então, é um método bem sensível que pode mudar a vida de muitas mulheres. E outra coisa também que as mulheres têm que sempre estar atentas em se conhecer o próprio corpo. Ela tem que saber onde que ela tem uma mancha, ela tem que saber onde tem um nódulo, ela tem que saber como é que é o corpo dela, para quando ela vê alguma diferença, ela poder falar, poxa, isso não estava aqui, eu tenho que procurar uma ajuda. Então, quanto à mama, né, eu sempre falo para as mulheres, não precisa fazer um exame físico que às vezes era ensinado isso até um tempo atrás, que a mulher tinha que ser, depois de tantos dias do ciclo menstrual, ela tinha que estar em pé, com a mão atrás da cabeça, ir lá e fazendo a palpação em dedilhos, e tinha que ser no sentido horário, e não é assim. Assim, hoje em dia, as sociedades, elas estão falando em autoconhecimento, então você precisa se conhecer. Não importa se você vai fazer esse toque na sua mama todo dia, se você vai fazer uma vez por semana, se você vai fazer uma vez por mês, o que importa é que você faça. E que você conheça a sua mama, para quando aparecer alguma coisa, você virar e falar para o seu mastologista. Mas o mais importante é, depois dos 40 anos, fazer a mamografia anualmente. Não deixar de fazer. Eu venho encontrado muitas mulheres falando comigo, mas doutora, minha mama é densa, deixa eu fazer só ultrassom, porque não vai adiantar nada fazer mamografia. Adianta sim, o ultrassom, ele vê algumas alterações, ele me ajuda muito na mama densa, mas ele não vê a alteração que a mamografia vê. E mesmo que sua mama densa, podem aparecer alterações que são um pré-câncer, e que só a mamografia vai ver, o ultrassom não vai ver. Então, assim, esse mês é um mês para as mulheres conscientizarem, de se tocarem, de sentirem suas mamas, de observarem se está saindo alguma coisa ou não pelos mamilos, se tem nódulo, se tem alteração na pele, se tem algum nódulo na axila, se a pele apareceu com um caroço ou um afundamento, se o mamilo dela está normal, se a areola está normal, se apareceu algum machucadinho, tudo isso ela tem que prestar atenção, porque podem ser indícios de ter uma doença na mama. Por exemplo, alterações que saem, secreções pelo mamilo. Essas secreções, quando elas saem espontaneamente, quando são da cor de sangue, ou da cor da água, são secreções que chamam nossa atenção e que precisam ser investigadas o quanto antes, porque pode se tratar de um câncer de mama. Então, assim, é um mês para a gente conscientizar mesmo da importância da mulher fazer a mamografia, se tocar, e ir ao mastologista anualmente para poder, caso ela venha ter alguma doença, que seja diagnosticada cedo. Quando é diagnosticado cedo, no início, eu tenho até 100% de chance de cura, então faz toda a diferença
esse conhecimento da mulher. Carol, excelente, ótimas dicas, né, bem detalhado. E com relação ao Dia do Médico, né, o que mais marcou você até hoje, nessa data que hoje é celebrada, 18 de outubro, o Dia do Médico? Dentro, né, de tudo que você já viveu até hoje, de tudo que você já experimentou, várias pessoas que você já atendeu, né, além desse caso específico que te marcou, qual que é a mensagem que você deixa também para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. É difícil lembrar, assim, de um caso específico, né? Porque a gente vê tantos casos. Eu trabalho na urgência, então eu ainda atuo como cirurgiã geral e eu assisto pacientes que estão numa hora muito crítica, né? A gente recebe esses pacientes, vamos supor, de um acidente ou de uma tragédia, e são situações que são muito complicadas. Eu tenho situações de criança que chegou num acidente que estava com mãe, pai, e os pais faleceram e ficou só a criança. Então, é uma coisa assim que é muito marcante para a gente, que deixa a gente muito impressionado, né? Tem situações de quando a mulher chega e assim o bebê não consegue sobreviver. Então, assim, são situações que marcam a nossa vida, situações em que... E também outras situações muito boas, né, onde a gente consegue identificar uma doença, por exemplo, um tumor, e na urgência, e de repente, eu tenho um caso muito interessante, que é de uma mulher no início da minha residência. Ela operou na urgência comigo, e depois eu pedi, quando a gente fez a cirurgia dela, parecia ser uma inflamação, e aí a gente fez a biópsia, veio somente inflamação mesmo do intestino, e aí alguns meses depois ela retornou ao hospital, que não tinha conseguido fazer a colonoscopia pelo SUS, que era um exame que ela tinha que fazer, e aí ela estava com um tumor, sabe? Que tinha sido diagnosticado que não era o tumor, mas aí alguns meses depois apareceu um tumor. E essa paciente foi operada lá comigo e com a equipe, e assim, ao olhar humano, era uma paciente que eu falava assim, nossa, não sei se ela vai conseguir sobreviver, sabe? E ela tinha muita fé, ela acreditava muito em Deus, ela tinha esperança da cura, e ela ficou no CTI alguns dias, depois ela foi pro quarto, e aí ela foi aos poucos melhorando, e depois ela recebeu alta, foi fazer quimioterapia, radioterapia, e sempre ela me manda mensagem falando, doutora Carol, eu estou bem, meus netinhos, ela manda foto dos vários netinhos que nasceram, né, depois que teve esse episódio, e assim, eu vi na vida dela a manifestação da bondade e da graça de Deus, porque junto, né, com a cirurgia, junto com o tratamento quimioterápico, por mais que tenha sido feito todas essas intervenções, ela teve a mão divina trabalhando sobre ela, porque o caso dela era muito, muito ruim, sabe? E ela tá bem hoje, tá feliz, tá com a família dela. Que maravilha, Carol, que testemunho lindo, né? E que Deus continue te usando, né, poderosamente, Deus continue trazendo a você também toda a sabedoria, né, todo o entendimento, preparando, cuidando da sua vida também. Eu queria que você deixasse os contatos aqui, para que as pessoas pudessem te acessar diretamente, conhecer um pouco mais o seu trabalho. Eu não sei o telefone de cor, mas o meu Instagram é o @mastologistabh, colocaram ali. E o meu site é o www.doutoradra, né, carolinepeixoto.com, e o telefone apareceu ali, eu não sei de cor mesmo. Mas aí pelo meu Instagram consegue me chamar no telefone do consultório. Excelente. Doutora Caroline Peixoto, que fala conosco diretamente de Belo Horizonte. Carol, muito obrigada por sua participação, sempre muito bem-vinda por aqui. Obrigada.
Obrigada, foi um prazer. Muito bem. E o Notícias do Bem fica por aqui hoje. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua participação aqui conosco. E amanhã tem mais. Amanhã o Roberto Quirino estará de volta com vocês. Eu desejo a você um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.